por mais essa oportunidade. Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos na palavra, irmãos, às vezes eu posso esquecer. O irmão Gilberto e a irmã Marta, eles não vão estar aqui hoje. Pediram para avisar, e devido ao trabalho, eles não tiveram condições de chegar no templo. Amém? E o pastor Elias, o carro dele avariou, irmãos. Penso eu que é a caminho de casa do trabalho para cá. Também é a razão dele não estar conosco. Amém? Pois bem, irmãos, nós estamos alegres, né? Tivemos um final de semana muito abençoado, né? Uma Santa Ceia abençoada. Deus falou conosco. E o evangelista Oséias está ajudando o pastor Elias. Amém? A razão deles não estarem aqui. Amém. O Oséias está lá em cima, né? Deus abençoe. Irmãos, nós tivemos uma Santa Ceia abençoada, né? Louvamos a Deus por isso, graças a Deus. Mais uma vez Deus se fez presente no nosso meio. Amém? E nós estamos nesta noite, irmãos, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Os irmãos sabem aquilo que nós temos falado com os irmãos acerca da sua palavra. Nós temos falado daqueles que agradam ou desagradam a Deus. E nós já estamos, irmãos, quase concluindo esse estudo. Bem? Nós já estamos nos finalmente dessa palavra que Deus ela tem colocado no meu coração. E nós chegamos, então, no ponto, meus queridos irmãos, em que nós estamos falando do último grupo, que agrada a Deus, que é a igreja do Senhor, que é a coluna e firmeza da verdade, e cabe a mim, cabe a você, nós cumprirmos esse papel. E nós temos tomado como exemplo a igreja primitiva. Os irmãos sabem muito bem aquilo que nós falamos na semana passada. Nós estamos tomando a igreja primitiva como o sinônimo de sal e de luz da terra. Eu estou meditando com os irmãos lá em Mateus capítulo 5, os irmãos sabem muito bem disso. E baseado naquela palavra, meus amados irmãos, eu tenho mostrado para os irmãos que a igreja primitiva, ela cumpriu, né, com singularidade, com muito amor a Deus e a palavra, ela cumpriu, embora nós sabemos que a igreja primitiva ela tinha problemas, mas a igreja primitiva, ela cumpriu o seu papel na sua época. Num período, meus amados irmãos, de extrema perseguição, eu li para os irmãos em Atos capítulo 2 e versículo de número 42, que a igreja primitiva ela perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e eu disse para os irmãos que a igreja perseverava porque havia muita dificuldade naquela época em servir a Deus. Havia, meus queridos irmãos, uma perseguição de todos os lados. Nós podemos assim dizer, os judeus perseguiam a igreja daquela época. E então é esta a razão da igreja, da Bíblia Sagrada, ela usar a expressão perseverar. Irmãos, e quando nós estamos meditando nessa palavra, né, Deus ele vai abrindo o nosso entendimento, né, vai nos mostrando a igreja, ela não está desassociada da aflição e das lutas diárias. E meditando nessa palavra, irmãos, dessa luta, né, dessa labuta diária que a igreja ela enfrenta, e às vezes nós encontramos algumas pessoas, elas cedendo, né, deixando de caminhar com Cristo, algumas embaraçam na sua caminhada, algumas acham que não suportam o sofrimento porque às vezes não reconhecem que elas precisam da ajuda de Cristo para poder continuar caminhando. E nós observamos então que a igreja primitiva ela cumpriu o seu papel no sentido de ser sal da terra e de ela ser luz do mundo, mesmo debaixo de lutas e mesmo debaixo de perseguições. Eu falei para os irmãos aqui na semana passada que nada detém o sal e nada detém a luz, certo? Eu mostrei para os irmãos aqui, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva ela crescia de uma forma esplendorosa. A igreja primitiva, meus queridos irmãos, mesmo em meio à perseguição, ela continuava caminhando. Eu mostrei para os irmãos que a primeira leva de pessoas que aceitou Jesus foram 3.000 almas. A segunda leva foram, meus queridos irmãos, 5.000 almas. E chega a um ponto que a Bíblia Sagrada diz para nós, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 14, que
a igreja crescia cada vez mais, né? Inclusive o pastor Elias ressaltou para nós que eles haviam perdido a conta, né, de tantas pessoas que tinham aceitado Jesus, certo? E talvez para não errar, né, embora nós sabemos que o Espírito de Deus que guiou o autor para escrever o livro, tantas pessoas aceitavam Jesus que eles colocam ali que cresciam cada vez mais, tanto homem quanto mulheres. E no capítulo 6 e no versículo número 7, eu falei para os irmãos que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, atingiu a classe religiosa de Israel daquela época. Ou seja, os sacerdotes, meus amados irmãos, eles estavam aceitando a Cristo, aceitando a Jesus. Ou seja, irmãos, a fé salvífica alcançou aqueles corações e eles também se converteram ao Evangelho, à pregação da palavra. E eu disse para os irmãos que o israelita, né, a lei, ela estava enferma, conforme nós já aprendemos aqui em outras ocasiões, e Deus então ele começa do meio deste povo a tirar um povo separado para ele, né? A tirar a igreja do Senhor, e esta igreja ela perseverou e ela está até os dias de hoje. E quando eu estava meditando nessa palavra, meus amados irmãos, o Espírito de Deus, né, ele me guiou para alguns textos da palavra. Eu creio que alguns textos Deus estava falando comigo, né, Deus estava visitando o meu coração através da palavra, nos dando entendimento, né, refazendo as nossas forças. E, irmãos, o que eu estava dizendo para os irmãos, que a igreja primitiva, então, na qualidade de sal e na qualidade de luz, né, de sal da terra e luz do mundo, ela cumpriu o seu papel, mesmo debaixo, meus queridos irmãos, de muita luta e de muita dificuldade. Porque tem hoje, meus amados irmãos, alguns falsos mestres, né? O pastor Elias hoje me enviou um link, né? Eu falei com ele que a gente fica até assustado, né, com o que a gente tem visto e tem ouvido. Mas, meus amados irmãos, a igreja hoje, né, ela está sendo ensinada por algumas pessoas que não têm compromisso com a palavra, que a igreja de Cristo, né, eles querem desassociar, né? Eles querem desassociar, e eu achei uma coincidência, o pastor Elias me mandou esse link hoje, porque ontem à noite eu estava meditando nisso. Eles querem desassociar, né, não diretamente naquele assunto, mas tinha a ver com o assunto, não desassociar os pregadores de hoje, irmãos, eles querem desassociar, né, o sofrimento da igreja. Eles querem desassociar, meus queridos irmãos, as aflições do tempo presente da igreja, dizendo que a igreja ela não pode passar por isso, ela não tem que passar por isso. Então eu comecei a meditar na palavra de Deus, e Deus então ele fez os meus olhos parar sobre um versículo do Salmo de número 44 e versículo de número 22, e inclusive Paulo depois lá na frente, no capítulo 8 de Romanos, Paulo ele faz também alusão a essa palavra, Romanos capítulo 8 e versículo número 36, em que diz que por amor de ti, assim, nós somos entregues à morte todos os dias. A Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, no Salmo, esse Salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, que todos os dias nós somos entregues à morte, por amor de quem? Por amor a Cristo, por amor a Cristo, certo? E, meus irmãos, Paulo também, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, quando ele cita para nós que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode, meus queridos irmãos, nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, certo? Ou seja, irmãos, nada pode impedir que nós venhamos ser salvos. Nada, meus amados irmãos, pode tirar a salvação minha e a salvação sua, que nós recebemos na cruz do Calvário. E eu estava lendo aqui um comentário que é feito na Bíblia de aplicação pessoal, lá no Salmo de número 44, ele diz, meus amados irmãos, que este sofrimento que nós passamos, este sofrimento que nós passamos, ele não é um castigo da parte de Deus, certo?
mas nós temos que enxergar ele como uma cicatriz de batalha, pela nossa fidelidade a Deus. Pela nossa fidelidade a Deus. Deixa de ser fiel a Deus hoje para você ver o tanto que a sua vida vai no sentido das lutas e das perseguições e das dificuldades, que ela vai melhorar para você ver. Por que algumas pessoas, eles dizem assim, eu estou indo para o meio da igreja, eu aceitei Jesus, mas agora minha vida está desse jeito, está dessa maneira, está daquele jeito. Sabe por quê? É porque você não mente mais, certo? É porque você não suborna mais, é porque você não dá recompensa mais, certo? É porque você já não fala linguagem mais, certo? É porque você hoje nós deixamos de ser fiel ao mundo e nós passamos a ser fiel a quem? A Deus, aquele que nos salvou. Irmãos, e o mundo, ele vem em retaliação contra Cristo. Se nós então pertencemos a Cristo, meus amados irmãos, imagine então o que vai acontecer com a nossa vida. Certo? Só, meus amados irmãos, que este relacionamento nosso com Deus, certo? Nosso com Deus, ele é movido por quê? Por amor. O que o salmista fala? Por amor de ti. Nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Vocês estão lembrados que eu ensinei para os irmãos aqui um tempo atrás, que quando eles prenderam os apóstolos e eles levaram lá uma correção da parte dos religiosos de Israel, eles saíram regozijando da cadeia, porque eles tinham sido açoitados, eles tinham sido, meus queridos irmãos, repreendidos, eles tinham apanhado, numa linguagem bem popular, por amor a Cristo. Certo? Então aquilo encheu o coração deles de alegria. Então não tem nada a ver hoje em dia, meus queridos irmãos, com os ensinamentos que nós estamos vendo por aí. Que a igreja, ela está desassociada de sofrimento. Irmãos, o nosso sofrimento, ele vai ter fim sim, mas não é aqui, não é aqui, não é aqui. Certo? Eu lembro uma vez que eu estava passando uma luta tão grande, foi o evangelista irmão Wilson que chegou para mim, leu Miqueias 5, levanta e anda. Perdão, 2:10, né? Porque aqui não é o vosso descanso. Vosso descanso, irmãos. E quem anda, eu quero esclarecer aqui nessa noite, nós que andamos, a igreja que anda, ela não anda desnorteada, irmãos. Nós andamos com um propósito, nós andamos com uma direção. Certo? Nós não estamos aí perdidos, irmãos, como que se nós não tivéssemos um guia, não. Né? O Salmo 23 garante para nós que nós temos um guia. Né? A Bíblia Sagrada, ela ensina para nós que nós temos alguém que importa com a nossa alma, que importa com a nossa vida. Certo? Então, irmãos, isso é balela. Né? Isso é conversa. Certo? De que a igreja ela não pode passar por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não, são coisas inerentes porque nós temos os nossos pés na face da terra. Então o sofrimento, a luta, a aflição, meus queridos irmãos, seja por isso, seja por aquilo outro, ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. Por quê? Porque nós amamos a Cristo. Porque nós somos o quê? Fiéis a Ele. Irmãos, eu achei uma coisa tão interessante um dia, mas tão interessante. Irmãos, aquela palavra, ela saiu da boca de um mundano, mas a atitude dele me impressionou. Eu entrei numa loja um dia para comprar uma mercadoria, certo? E o rapaz falou assim para mim, olha, eu não tenho essa mercadoria. Eu falei assim, olha, por acaso você não sabe se nesse lugar eu vou encontrar? Ele virou para mim e falou assim, muito educado, muito educado. Ele falou assim, meu senhor, é assim, quem paga o meu salário é aqui, esse patrão aqui. Ó. Eu não sei nada do nosso concorrente, certo? Eu tenho que saber é daqui. Eu tenho que cuidar daqui. Ou seja, irmãos, em outra palavra, ele falou assim, olha, eu tenho que ser fiel a ele. Porque ele é que me dá emprego. É ele que paga meu salário. Irmão, eu saí de lá murchinho. Mas aquilo, eu refleti por aquilo, ó, muitos dias, muitos dias. E nós, irmãos, concernente à nossa fidelidade a Deus? Porque tem crente que acha, meus amados irmãos, que ele não pode sofrer, não. Não. Nós temos, irmãos, um general que ele batalha por nós. Sabe? Nós temos um general que ele toma conta das nossas batalhas. Certo?
E ele nunca perdeu uma batalha, irmãos. Você acha que vai ser a nossa batalha que ele vai perder? Então nós não podemos desanimar. Nós não podemos, meus queridos irmãos, olhar para as dificuldades. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, não me deixe eu olhar para as dificuldades. Né? Existe um bordão, né, no meio da igreja que diz assim, você não pode olhar para o tamanho do gigante, né, o tamanho do seu problema, e fazer maior do que o seu Deus. Né? O seu Deus é muito maior do que o seu problema. Mas às vezes, irmãos, só está da nossa boca para fora. O sofrimento, meus amados irmãos, conforme eu mostrei para os irmãos aqui nessa noite, ele não está desassociado da igreja, mas ele não é um castigo que nós recebemos da parte de Deus, não, irmão. Faz parte, irmãos, faz parte. Nós estamos aqui embaixo, aqui na terra, defendendo a causa de Cristo. O que nós não podemos é desanimar, meus queridos irmãos. Em meio à luta e em meio à batalha, o que nós não podemos é entregar as nossas forças e deixar de caminhar na presença de Deus. Deixar de cultuar a Deus, deixar de adorar a Deus, ler sua palavra, orar a Deus, buscar sua face. Seja qual for a situação, meus queridos irmãos. Seja qual for. Deus, ele sempre vai ter uma saída para nós. Então eu mostrei para os irmãos que a igreja primitiva, ninguém conseguiu deter ela, meus amados irmãos. Ninguém conseguiu deter ela. Certo? Porque senão o evangelho não teria chegado até nós. Certo? Onde é que nós fomos alcançados, irmãos? Muitos de nós, meus irmãos, fomos alcançados pelo evangelho lá no Brasil. E os irmãos sabem como é que ele chegou lá. Os irmãos sabem como é que ele entrou lá. Por quê, meus queridos irmãos? Porque crentes, cristãos, eles pagaram o preço necessário para que a palavra ela fosse pregada. Vai para você ver as histórias aí dos pregadores do passado. Homens, meus amados irmãos, que desbravaram terreno, que não está registrado ou registrado na Bíblia Sagrada, mas nós encontramos nos livros extras bíblicos, histórias que chegam ao nosso conhecimento por homens idôneos, homens honestos, fiéis a Deus, que nos é relatado essas histórias, quantos homens pregaram a palavra de Deus. E eu mostrei para os irmãos que ninguém consegue deter a igreja. Uma igreja que verdadeiramente ela é sal e que verdadeiramente ela é luz. Uma igreja que ela traz benefício para o meio onde ela está, onde ela vive, onde ela convive, onde ela está plantada, meus amados irmãos. Nós temos que fazer diferença. Não quero voltar lá nas propriedades do sal, que os irmãos conhecem muito bem. Ele dá sabor para as coisas, Ele não deixa aquelas coisas se decompor, ou seja, se deteriorar, porque ele tem essa propriedade de impedir a proliferação de vermes nos alimentos, dele se perder. Essa é a propriedade do sal. E eu falei para os irmãos, eu encerrei dizendo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versículos 4 e o versículo 6, e o versículo número 12, eu falei para os irmãos lá que Saulo, meus amados irmãos, ele até tentou impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Irmãos, mas quem é que impede, irmãos? Ninguém impede, meus queridos irmãos. Não existe império, não existe homem na face da terra. E é uma promessa de Cristo para nós, meus queridos irmãos. Não pela nossa força, mas pela força de Deus. Certo? Nem, meus queridos irmãos, o pior demônio que possa existir na face dessa terra, ele tem poder para impedir o crescimento e o avanço da igreja. Certo? E quando eu estou falando da igreja, meus amados irmãos, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. E eu não estou falando, meus queridos irmãos, de poder, meus amados irmãos, de uma bomba atômica, não. Eu estou falando poder do diabo mesmo, certo? Do diabo. Que ele tem o poder, meus amados irmãos, de destruir uma vida. E eu estou falando de vida física, não. Eu estou falando de vida espiritual. Mas nem esses demônios, meus amados irmãos, porque a Bíblia Sagrada, ela tem um versículo lindo e maravilhoso. Ela diz que aquele que não anda na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Não toca, mas não toca mesmo, irmãos. Certo? É promessa da Bíblia Sagrada. Isso é um escudo para a minha vida e isso é um escudo para a sua vida. Certo? O maligno não toca nas nossas vidas. Então, se você for lá rapidamente para Atos dos Apóstolos, as horas passam tão rápido, irmãos.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, os irmãos vão ver lá que ninguém detém, meus queridos irmãos. Se você for para o versículo de número 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, olha, e fez-se naquele dia. Que dia foi esse, meus queridos irmãos? Foi o dia em que Estevão foi apedrejado. Naquele mesmo dia. A Bíblia Sagrada fala para nós que levantou uma grande perseguição contra a igreja. Aí, meus amados irmãos, os discípulos, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, assim nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala para nós que eles iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Certo? Aí você vai para o versículo 4, aí diz, né, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E no versículo 5 diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E se você for para o versículo de número 12, meus irmãos, do capítulo 8, diz assim, olha, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Ou seja, meus amados irmãos, então, a obra de Deus, a igreja de Deus, que verdadeiramente ela é sal e luz da terra, ela avança. Teve, meus queridos irmãos, uma grande perseguição dentro de Jerusalém, certo? Mas eles não conseguiram abater a igreja que estava em Jerusalém. Eles mataram Estevão, meus queridos irmãos, certo? Mas muitas outras pessoas aceitavam a Jesus. Aí continua, eles continuam pregando a palavra de Deus, certo? E eu mostrei para os irmãos, né, no capítulo de número 9, e versículo 1 diz assim, olha, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu falei para os irmãos que o Império Romano, ele não interferia nas questões religiosas, certo? Então o que acontecia? Eles tinham autoridade para isso aqui. E eu disse para os irmãos que Paulo, então, ele estava tentando deter a igreja para ela não sair, certo, dos limites de onde? De Jerusalém. Só que ele estava atrasado, meus irmãos. Eu falei para os irmãos aqui que a luz, ela viaja a 340 mil quilômetros por segundo. Ela tem a capacidade de chegar na Lua e ainda voltar 40 mil quilômetros para trás. Aqui na Lua está 300 mil. Então, com 1 segundo, a luz bate lá na Lua e ainda volta 40 mil quilômetros para trás. Traz isso, irmãos, para a igreja. Traz isso para a minha vida e para a sua vida. Espiritualiza isso e vamos viver isso para você ver. O tanto que a igreja vai avançar. Mas eu falei para os irmãos que para nós sermos sal e para nós sermos luz, nós temos que ter algumas qualidades. Nós temos que gostar de doutrina, nós temos que gostar de congregar, nós temos que gostar de oração. Porque, vai lá para vocês ver por que a igreja primitiva. Hey, what's up? It's Camden Man 137. Today I'm going to show you how to completely reset. Irmãos, ele foi buscar a carta, a igreja já estava sendo edificada fora de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada fala para nós, meus amados irmãos, no capítulo 9, versículo número 3, né? It was actually discovered by somebody on some other website. I don't even know who it was, but I did not discover it. I take no credit for it. I'm just showing you how. But you'll get the hang of it. And you start it up. That's what you don't want to do if I go over too soon. But start, select, square and triangle. Os disse presos a Jerusalém. E a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco. Irmãos, de Jerusalém a Damasco, dava 240 quilômetros, mais ou menos. Certo? Jesus acertou o passo de Paulo quando ele estava quase chegando lá em Damasco.
Aquele, meus queridos irmãos, que tentava impedir. Eu queria ir ver, irmão. Se andar 240 quilômetros em cima de um cavalo é muito fácil. Agora eu quero ver você andar, meu filho, cego e guiado pela mão de alguém. A não ser que você esteja na direção de Deus. Aí você anda mesmo. Você anda até mais do que isso. Né? Se der tempo hoje, nós vamos falar de José. José andou, ó, mas guiado por Deus. Debaixo de uma promessa, de um propósito de Deus. Aí você anda assim. Aí você pode ir tranquilo. Você pode ir sossegado. Certo? Pode, meu filho, ó. Tranquilinho. Mas fora da direção de Deus não dá certo, não. Aí ele já estava pertinho de Damasco. Jesus deixou ele ir. O homem saiu valente mesmo. Muito valente de Jerusalém. Muito valente mesmo. Com muita coragem, meu filho. Pegou lá os seus servos, arriou os seus cavalos, os seus ajudantes, e rapou para Damasco. Aí a Bíblia Sagrada fala que, ó, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, divino. Divino. Aconteceu na vida de Paulo uma coisa que ele nunca tinha visto. Uma coisa sobrenatural. Totalmente nova para ele. Certo? Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada fala, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo assustou, irmãos. Por quê? Porque ele estava perseguindo, era homens. Ele estava perseguindo, meus queridos irmãos, um povo que parecia estar totalmente desprovido de cuidado. Ele estava perseguindo um povo que parece que eles eram, meus queridos irmãos, a coisa mais desprezível da face da terra. Certo? Que não tinha ninguém para se levantar contra ele. E Deus foi tão bom para Paulo, meus queridos irmãos, tão bom para Paulo, certo? Que Deus não fez isso com ele lá dentro de Jerusalém. Porque Deus tinha um outro plano para o apóstolo Paulo. Aí quando ele chegou pertinho da cidade, se fosse nós, né, irmãos? Nós ia pegar Paulo no meio do caminho, fazer ele fazer os restos, os 120 quilômetros a pé, para ele poder aprender, não é assim? Não é assim que às vezes nosso coração duro, não é, irmãos? Nós pensamos assim, não, nós vamos mostrar ele. Ele vai fazer 100 quilômetros a pé e cego. Mostrar para ele. Mas Deus, irmãos, Deus não age assim, né? Aí a Bíblia Sagrada diz que, e caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia, né? E ele lhe disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, meus amados irmãos, o próprio Deus, ele se levantou em defesa da sua igreja. A sua igreja. Então Saulo, meus amados irmãos, ele até tentou impedir o avanço da igreja. Aí, meus amados irmãos, para surpresa de Paulo, né? E para surpresa de Ananias, a igreja já tinha chegado lá na Síria. Já estava plantada lá na Síria. Deus vai, os irmãos conhecem muito bem a história. Certo? Deus vai e conclui a obra ali na vida do apóstolo Paulo. Ele conversa com Ananias. Certo? Irmãos, a igreja, quando ela verdadeiramente ela é sal e verdadeiramente ela é luz, irmãos, nós podemos descansar. É assim que nos ensina o Salmo de número 91. A sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Só a sombra dele basta para nós. Só a sombra dele. O seu cuidado. Aí a Bíblia Sagrada mostra então para nós, meus amados irmãos, que aquele que tentou se levantar contra a igreja, ele foi detido ali naquele dia. Aí a Bíblia Sagrada diz que vai, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor. Irmãos, ele ainda estava no chão, hein, caído lá na terra. Estava lá na terra. Não sei se ele estava deitado, se ele estava sentado. O certo é que a Bíblia falou que ele caiu em terra. Creio eu que ele deve ter caído e sentou. Conversou com Jesus sentadinho. Eu lembro um dia que, conversando com o pastor, ele falou que tem alguns crentes que não caem do cavalo de jeito nenhum. Terrível, né? Mas é a realidade, né? Tem uns crentes que não caem, não. Aí eu creio que Paulo caiu lá sentado. Certo? Sentado. E ficou sentadinho, atônito. Ele não contava com aquilo, irmãos. Certo? A própria Bíblia, ela diz para nós assim, olha, e aconteceu que, chegando perto de Damasco, porque isso aqui não era um acontecimento comum, era algo extraordinário. Extraordinário. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele tinha suas aparições teofânicas, lá no Velho Testamento. Ele não era revelado. Ele era um mistério que estava escondido, assim nos ensina Paulo no Novo Testamento. Mas na plenitude do tempo, não é assim? Ele foi revelado. Então, meus queridos irmãos, aqui nós encontramos o próprio Cristo, ele se apresentando para Paulo. E Paulo sentado, irmãos. Paulo, que era uma das maiores autoridades. Vai ver a biografia de Paulo para você ver. Nas suas cartas, aquilo que Paulo era. Nos pés de quem que ele aprendeu. Eles confiavam tanto em Paulo, meus queridos irmãos, que aqui a perseguição da igreja, parece que eles entregaram ela nas mãos de Paulo. Não sei se eu vou estar exagerando, né? Mas posso como que dizer que Paulo ele fazia parte do Sinédrio. Não sei se eu estou certo nisso. Ele tinha toda a autoridade de chegar na casa do sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa dos judeus, e eles emitir carta autorizando. Saulo de Tarso está autorizado a prender, certo? A manietar, a trazer para dentro de Jerusalém e prender aqui, a deixar preso. Certo? Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada então mostra para nós, meus queridos irmãos, que ele estava sentadinho no chão. Essa autoridade máxima, certo? Que devia estar cavalgando, meus queridos irmãos, no melhor alazão, no melhor cavalo que existia naquela época. Certo? Mas, meus amados irmãos, o próprio Cristo, ele se manifestou em defesa da igreja e ele chamou Paulo para um particular. Certo? Paulo então pergunta para ele, né? E ele diz: quem és, Senhor? Aí Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Jesus que está sendo pregado pela minha igreja lá em Jerusalém. Certo? O Jesus de Estevão, que você consentiu na morte dele. A Bíblia não fala isso, irmãos. É eu que estou falando. Para o nosso entendimento, para abrir o nosso entendimento. Jesus, meus queridos irmãos. Paulo, ele entendeu tudo. Ele falou assim: ó, eu sou o prometido. Eu sou o Salvador. É como se a mente de Paulo, meus queridos irmãos, ali naquele momento, né, ela sofreu ali a chamada metanoia. É como se Paulo naquela hora, ele entendeu todo o plano salvífico e que Cristo, ele era o Salvador. E Paulo estava sentado na terra, irmãos. Porque a Bíblia Sagrada fala que ele caiu do cavalo. E quando nós caímos, meus queridos irmãos, muito raramente nós vamos cair em pé, a não ser que nós sejamos gato. Né? Joga um gato para cima, você vê se ele cai deitado, ele só cai em pé. Então eu quero crer que Paulo, ele caiu. Certo? Ele estava lá sentado no chão.
E só depois, meus queridos irmãos, que ele reconheceu o senhorio de Cristo, e que era Cristo que mandava, Jesus falou para ele, só, e duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Vocês sabem o que é aguilhão, meus queridos irmãos? Vocês estão lembrados daquela vara de ferrão que tinha no Brasil, para cutucar o boi? Está lembrado, irmão? Aguilhão é aquela agulhona que fica na ponta lá. Ó. Você quer dar murro naquilo? Quer? Você quer enfrentar, fazer força contra aquilo? Vai lá para você ver. Você não vai sair todo machucado, todo arranhado. Nós não vamos ter que chamar o INEM para você. Aí, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz, aí depois que ele se submete à vontade de Jesus, até então ele estava sentado, sem saber o que fazer. A vida de Paulo, irmãos, ela mudou instantaneamente. Aí o versículo 6 diz assim, ó, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele foi totalmente subjugado pelo poder de Cristo. Pelo senhorio de Cristo. Um homem, meus queridos irmãos, que se você for lá para um capítulo atrás, certo? Meus queridos, um versículo atrás, alguns versículos atrás, o homem estava aqui, a Bíblia Sagrada diz que ele estava respirando morte. Ele estava com toda a autoridade, força física, poder delegado pelo sumo sacerdote. Mas agora aqui no versículo, meus queridos irmãos, de número 6, ele está mansinho, sossegadinho. Certo? Aí, Deus então, Jesus vai e fala para ele, Deus fala para ele assim, olha, levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Aí o homem disse que ia chegar lá e ia fazer e acontecer. Era? Que ele podia tudo? Ninguém ia deter ele? Jesus falou com ele, ó. Não. A partir de hoje, você vai ser sal e você vai ser luz. A partir de hoje, você vai ser sal dessa terra e você vai ser luz deste mundo. Nem se fez mais menção de carta. Eu sou muito raso, irmãos. Eu sou muito sem conhecimento. Mas isso aqui é de uma profundidade extraordinária. Extraordinária. Certo? Porque tem certas pessoas, meus queridos irmãos, que estão valorizando demais e estão dando importância demais a coisas terrenas. E eu estou falando isso enquanto igreja. Certo? A maior autoridade, meus queridos irmãos, dentro da igreja é a palavra. A palavra. Palavra. E Jesus não disse para Paulo assim, espera aí que nós vamos mandar umas cartas, nós vamos te dar autoridade para isso e para aquilo outro. Não. Você vai entrar na cidade, você vai entrar lá agora, você vai, levanta primeiro, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então você vai esperar, quietinho lá. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, diz assim, olha, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra. E abrindo os olhos, não via a ninguém. Então Paulo estava sentado, vamos assim dizer. É uma coisa lógica, não é assim, irmãos? Paulo estava sentado na terra e de olho fechado. Por causa daquela luz que cercou ele. Aquele resplendor do céu cercou Paulo. Certo? Eu quero crer, meus queridos irmãos,
que isso aqui era a glória de Jesus. Eu quero crer. Eu tenho toda a razão para crer nisso. Era a glória de Cristo. Vocês imaginem, irmãos, o que é a glória de Cristo? Como é que um homem desse não converte, irmãos? Hã? Ele foi, aqui nos diz a palavra, né? Que ele foi cercado. E eu quero crer que foi pela glória de Cristo. Nós, irmãos, sentimos um pouquinho da glória de Cristo. Irmãos, parece que nós vamos derreter. Irmãos, alguns anos atrás eu tive uma experiência que foi uma coisa extraordinária. E eu me arrependo de eu não ter aproveitado mais para ela. Eu lembro que as irmãs tinham me convidado para pregar de manhã. Acabou a escola dominical. Irmãos, eu fui para minha casa e dobrei os meus joelhos. Eu lembro que eu preguei sobre Isaías, né, que ele viu a glória de Deus. Né? Eu lembro que eu joelhei, irmãos, na minha cama. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Parece que Jesus veio e ajoelhou do meu lado. Do meu lado. Irmãos, eu senti uma glória, mais uma glória, mais uma glória. Isso foi lá para o ano de 2006, 2007, 2008, eu já não me lembro mais. Mas tão grande, mas tão grande. Foi como se eu senti ele, irmãos, ajoelhou do meu lado. Foi a sensação que eu tive. Irmãos, era como se eu fosse derreter. Era como se parecia que meus olhos estavam derretendo. Descia lágrimas sem eu conseguir parar elas. Agora você imagina, irmãos. Você imagina. Tem dia que nós sentimos a glória de Deus dentro da igreja. Irmãos. Agora você imagina isso aqui, olha. Paulo, ele foi cercado pela glória de Deus. Quem, meus queridos irmãos, tem a capacidade, né, de sentir a glória de Deus muito mais do que eu, né? Eu sou menor aqui nessa noite, você sabe muito bem do que é que eu estou falando. Não é nada que a terra pode proporcionar. Nada. Aí a Bíblia Sagrada fala que ele foi cercado por essa glória. Certo? Aí o homem tinha que converter mesmo. Aí continua. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele homem que saiu todo pomposo de Jerusalém. Certo? Irmãos, eu estou falando aqui, eu estou dizendo aqui, para os irmãos entenderem. Não estou denegrindo a imagem do apóstolo Paulo. Né? Para os irmãos entenderem que é a passagem de Paulo de uma fase para outra fase. E eu estou ensinando para os irmãos que ninguém detém a igreja de Cristo. Ninguém detém a igreja que verdadeiramente ela é sal e verdadeiramente ela é luz. Irmãos, nós dependemos inteiramente da graça de Cristo. Nós dependemos inteiramente de Jesus para a nossa vida. Totalmente, irmãos. Sem Cristo na nossa vida, assim nos ensina a Bíblia Sagrada. Nós somos um bando de miseráveis. Certo? Aí continua dizendo aqui, olha. E esteve 3 dias sem ver, totalmente cego. E a Bíblia Sagrada fala, e não comeu nem bebeu. 3 dias. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, olha, que no 3º dia, né, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ou seja, Paulo, meus queridos irmãos, não sabia que a igreja já tinha chegado lá na Síria. Certo? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Deu até endereço, né, irmãos? Quando é preciso, Deus dá mesmo, irmão. Quando é necessário, Deus dá mesmo. Certo? E pergunta em casa de Judas. Certo? Sabia até o nome do homem, irmãos. Sabia tudo. Né? Jesus sabe de tudo. Jesus sabe tudo, irmãos. E Judas, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo,
pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ananias, você pode ir lá, que ele já sabe até seu nome. Certo? Quando Paulo saiu de lá, meus queridos irmãos, de Jerusalém com carta, ele falou, se porventura eu achar, né? Mas Deus não, Deus dá até o nome para ele. Falou, Ananias, você vai lá, porque é assim, eu já mostrei para Paulo, certo? Eu já mostrei para Saulo, ele está lá orando, e eu já mostrei para ele que você, um homem chamado Ananias, vai entrar lá, vai procurar ele. Ele está te esperando, pode ir lá. Eu falei para ele que um crente vai bater lá na porta. Porque eu já tenho um crente aqui nessa cidade, a igreja, ela já chegou aqui. Certo? Aí ele continua dizendo, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Até o nome dele, Saulo já sabia. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Engraçado, né, irmãos? Olha, ele ainda nem tinha chegado lá, mas Ananias já sabia. Quem é que avisou para Ananias, irmãos? Se não foi um crente, né? Só pode ter sido quem? O Espírito de Deus. Aí ele continua dizendo, né? O versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É o que eu falei para os irmãos lá no Salmo de número 44 e versículo de número 22. Não foi assim? A queixa do salmista? Por amor de ti, somos entregues todos os dias à morte. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E Paulo depois, lá escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 36, ele cita esse versículo para nós. Certo? Então, meus queridos irmãos, se você for lá para o Sermão do Monte, Jesus ensinou essa verdade aqui para nós. Então, a nossa vida, meus amados irmãos, ela não está desassociada de lutas e de dificuldades. Certo? O diabo se levanta contra as nossas vidas, irmãos. Certo? O inimigo das nossas almas, ele se levanta contra nós e contra a nossa fé e contra a nossa fidelidade a Deus. E ele tem instrumentos para isso, irmãos, na face da terra. Ele tem instrumentos para isso na face da terra. Para levantar contra nós. Para levantar contra a nossa caminhada. Para tentar derrubar a nossa fé. Certo? Para tentar acabar com o nosso relacionamento com aquele que nos salvou. E que tem um futuro glorioso para nós, que ele não vai participar dele. Mas nós vamos participar dele. Nós vamos participar. Irmãos, então a nossa posição, ela tem que ser essa e nós não podemos abrir mão dela. Bem? Eu quero, meus queridos irmãos, falar com os irmãos sobre um salmo lá do Velho Testamento, muito conhecido dos irmãos. Mas ontem à noite o Espírito de Deus, ele levou o meu coração para esse texto sobre a vida de José. Como é que nós vamos falar, meus amados irmãos, embora nós sabemos que a igreja nessa época, entenda bem isso, ela não tinha sido constituída, ela não tinha sido fundada. Os irmãos sabem muito bem disso. Mas José, ele era do povo escolhido de Deus. Certo? Se você, meus amados irmãos, for lá para o livro de Gênesis, meus queridos irmãos, é tão conhecido dos irmãos, né? Tão conhecido dos irmãos. Se você... Isso aqui, irmãos, as horas já são 9h30, né? Mas, pronto, se na semana que vem for me permitido ensinar a palavra de Deus, né? Embora nós já estamos terminando esse estudo, nós vamos continuar falando isso aqui, certo?
A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, se você for lá para o versículo, capítulo 37 de Gênesis, os irmãos sabem essa história de cor e salteado, certo? E às vezes, meus irmãos, nós até oramos a Deus, né? Pedimos a Deus que nos direcione o nosso coração para um texto, para nós podermos falar aquilo que Deus quer, de acordo com a vontade dEle, e Ele enxergando a necessidade da igreja, irmãos, certo? Enxergando a necessidade da igreja. Deus, meus amados irmãos, Ele tem um propósito com a nossa vida. Ele tem um propósito com a minha vida, Ele tem um propósito com a sua vida, tudo nos seus devidos lugares e no seu devido tempo. É assim? A Bíblia Sagrada mostra para nós, meus amados irmãos, que no capítulo de número 37, a Bíblia Sagrada ela relata para nós a vida, meus queridos irmãos, de José, ela muda totalmente a partir dos 17 anos de idade. Certo? Se você for os capítulos atrás, lá para o capítulo de número 30, meus amados irmãos, e o versículo 22, a Bíblia ali ela nos informa que Jacó, os irmãos sabem muito bem, ele foi levado, né, para a sua terra da parentela de seu pai. Ele viveu ali por cerca de 20 anos naquele lugar. E quando Jacó ele sai dali, a Bíblia Sagrada fala, nos informa que ele saiu com 11 filhos, certo? E com as suas 2 esposas e com Bila e Zilpa, que eram servas das suas esposas, e que Jacó também teve filho com elas, certo? No período em que as suas esposas, uma não gerava, que era Raquel, ela dá uma das suas servas, e a outra, ela, num determinado período, ela deixou de gerar. Então ela entrega a sua outra serva para Jacó, para que ela pudesse ter filhos através da sua serva. Se você então for para o capítulo, meus queridos irmãos, 30 e versículo 22 de Gênesis, nós vamos ver que Raquel, então, ela tem a José, é o seu primeiro filho. Até aquele ponto, Raquel, ela não tinha gerado filhos, certo? Então, José, ele é o primeiro filho de Raquel com Jacó. Amém, irmãos? Se os irmãos forem lá, os irmãos vão observar muito bem essa passagem, né? E diz assim, olha, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus abriu a sua madre. Eu lembro que o pastor pregou para nós aqui, eu gosto de anotar, certo? Ele falou que nesse ponto aqui, Deus, ele muda a história de Raquel. Deus, ele muda a história de Raquel. Amém, irmãos? Então, nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, que Jacó, então, ele sai ali da terra do seu sogro, Labão, ele sai ali com seus 11 filhos, Nós sabemos que, quando ele adentra na terra de Canaã, ele tem a Benjamim e Raquel morre. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, que José, então, ele foi o penúltimo filho de Jacó. Certo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu quero fazer com os irmãos um paralelo, certo? Uma comparação com a vida de Rúben. Porque Rúben, ele foi o primogênito de Jacó, certo? Ele foi o primeiro filho de Jacó. E eu quero também fazer um paralelo com a vida de Judá. Judá, meus queridos irmãos, se não me falha a memória, ele foi o 4º filho de Jacó. Então, o que nós entendemos, meus irmãos? Que José, ele não passou tanto tempo aos cuidados de seu pai. Ele não teve, meus queridos irmãos, a criação da sua mãe. Nós podemos assim dizer, pelo fato dela ter morrido, e a Bíblia não nos relata qual que era a idade de José, quando Raquel morre ao ter Benjamim. Amém, irmãos? Então, José, ele não passou tanto tempo aos cuidados de sua mãe. Então, o que nós entendemos, meus queridos irmãos? Que no versículo de número 37,
a Bíblia Sagrada, ela mostra para nós assim, o versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos de idade. Então, nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, que José era um moço novo. José, meus queridos irmãos, era um moço jovem. Certo? Se nós formos olhar na condição de ser crentes, Rubem, ele já tinha passado muito mais tempo dentro da igreja. Certo? Tem pessoas, meus queridos irmãos, que eles não se preocupam muito a ter um bom relacionamento com Deus. Mas observa para você ver essas pessoas, meus amados irmãos. Eu até me lembro que o pastor um dia ensinou aqui para nós, uma terça-feira, que hoje, por exemplo, irmãos, os irmãos vão entender a minha colocação. Tem pessoas que elas não preocupam mais a ter um bom relacionamento com Deus. E eu lembro que o pastor ensinou para nós aqui, pegando uma classe que ela está muito em evidência hoje, no meio chamado evangélico, chamado cristão, que são a classe dos cantores. Irmãos, aí eu até cheguei a pensar, ele diz para nós que é assim, irmãos, que eles cantam, né, louvam a Deus, mas eles não desenvolvem um relacionamento com Deus. Então como é que você vai dizer que você... Esses dias eu vi uma moça cantando, uma voz extraordinária. Irmãos, mas aquela mulher estava nua. Estava nua. Você olhava para ela, ela tinha uns cílios, irmãos, desse tamanho. Eu não sei como é que ela piscava, pastor. Desse tamanho. Irmãos, a sobrancelha dela de tão cortada, parece que ela estava aqui, ó. Não entendi aquilo, não. Bom, maquiagem na cara, pastor. Aquilo era uma coisa... Nem artista da Globo ganhava dela. Irmãos, uma roupa numa sensualidade. Irmãos, eu falo isso sem medo de pecar, irmãos. Porque eu sempre fui ensinado, irmãos, dessa maneira. Certo? Irmãos, ela com uma roupa aqui, olha. Braço de fora. Dorso de fora. Aí eu parei para pensar, eu falei, não, olha. E assim, Deus até me perdoe, né? Assim, na minha, às vezes, dificuldade de expressar. Eu falei, mas espera aí, no Brasil não é Deus que está levantando cantor mais, não, olha. Quem está levantando cantor no Brasil agora é Raul Gil. Eu estou mentindo, irmãos? Estou? É ou não é, irmãos? Eu sei que os fiéis, Deus está levantando. Dentro da igreja, Ele está levantando. E eu só ouso falar desse assunto, irmãos, porque o pastor já ensinou isso aqui para nós. Certo? Então, quem está levantando cantor lá? Irmãos, quando eu cheguei para o Ministério Rocha Eterna, uma coisa que me impressionou aqui, foram os nossos jovens cantando. Na época era a irmã Thalita e o irmão Luciano, do evangelista José Luiz. Certo? Porque, irmãos, eu conhecia a voz do mundo, irmãos. Eu não sabia que dentro da igreja tinha voz tão extraordinária, eu não sabia. Não sabia, eu não tinha conhecimento de nada de igreja. Certo? Aí eu parei para pensar, eu falei, não, mas espera aí. Agora quem está levantando-os lá é quem está levantando cantor no Brasil agora é Raul Gil. Certo? Irmãos, um bom costume que nós tínhamos aqui no princípio era que os hinos eram mostrados para o Senhor, não era, pastor? Hinos para serem cantados aqui, ó, passava aqui no crivo do pastor. Certo? E nós sabemos, irmãos, que tem hinos aí de pessoas piedosas, irmãos. Está cheio, irmãos. Está cheio, cheio, cheio. Falar para vocês que não tem cantor fiel, irmãos, aí eu estou pecando contra Deus, irmãos. Está lotado. Eu vou falar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está lotada, irmão, de cantor fiel. Certo? Eu estava contando para o pastor Marcos que quando eu não servia a Deus, eu trabalhava nos Correios e ia um moço cego lá nos Correios. E eu encontrava ele às vezes nos pontos da caminhoneta. Quando eu cheguei lá em 2010, eu fui na sede da Igreja da Missão, irmãos, uma igreja muito grande, e lá senta todo mundo misturado. Aí eu olhei, tinha um casal, uma pessoa cantando atrás de mim, com uma voz linda, irmãos, um homem cantando. Aí eu não aguentei, né? Eu tive que virar para trás.
Quando eu virei, irmãos, era aquele moço, cego, que eu via ele nos pontos das caminhonetes, das lotações lá. E ele era casado com uma irmã que também era cega. Aí eu fiquei impressionado de ver aquele moço cantando. Indo da harpa cristã, irmão. Aquele homem cantava com alma mesmo, irmãos. Sabe? Ele derramava mesmo na presença de Deus. Mas então, meus amados irmãos, tem pessoas que elas não preocupam. Não preocupam. Esses dias, irmãos, eu fui ver lá, uma pessoa estava me mostrando agora, tem esses duetos aí agora, né, que eles fazem, eu não sei como é que chama isso aí. Eles usam muito, né? Irmãos, mas eu vi um lá, pastor, eu quase desmaiei. Quase desmaiei, irmão. Irmãos, tem técnica. Tem voz bonita. Hã? E é isso que o povo parece que é. Parece que é isso que os crentes querem hoje. Né? Eles querem coisa voltada para nós mesmos, mas nada voltado para Deus. Irmãos, mas eu fiquei impressionado, irmão. Impressionado, irmão. O cabelo daquele homem, a roupa que aquele homem estava vestido, eu falei, não dou conta. Eu não vou tirar os olhos disso, porque eu não dou conta. Não dou conta, irmão. Não dou conta. Sabe? Eu falei, não, isso aí não está adorando a Deus nunca. Eu lembro uma vez que foi a primeira vez que os meus olhos abriu para essa parte das escrituras. Eu estava conversando com a irmã Badia, aí ela falou assim para mim, olha, isso aí é Isaías, citou lá o versículo, eu já nem lembro mais. Outro dia mesmo eu li ele, falou assim, olha, me honram com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de mim, está distante de mim. Então, irmãos, tem pessoas que elas não se preocupam. Eu preciso encerrar, irmãos, certo? Mas se Deus permitir, nós vamos falar de José, certo? Eu só quero deixar aqui para vocês meditarem. Só o capítulo de número 37 e o versículo de 36 diz assim: e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco ou oficial de Faraó, capitão da guarda. Isso aqui está falando de José. Certo? Aí começa-se o capítulo de número 38, o versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu agradeço. Diz assim, olha, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. Vocês estão vendo muito bem a palavra aí, desceu, irmãos? Então, desceu, o maior perigo, irmãos. Maior perigo. Esta aqui, meus queridos irmãos, é a primeira mulher, né? Que ela, ou mais na frente, né, Tamar, que ela entra na genealogia de Cristo. Aí diz assim, olha, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Eu falei isso aqui outro dia. Vocês acham que Deus, ele colocou o capítulo 38 aqui, no meio da história de José por acaso? Isso é para nos levar a refletir. Então, irmãos, tem pessoas que elas não se preocupam com o seu relacionamento com Deus. Amém? Mas se Deus permitir, na próxima semana, então, nós vamos estar falando, meus queridos irmãos, sobre a vida de José, sobre a vida de Rúben e sobre a vida de Judá. Tiveram o mesmo pai, serviam ao mesmo Deus, mas tiveram posicionamentos totalmente diferentes. Vocês vão perceber que Rúben, ele perdeu a sua primogenitura por causa do seu mau relacionamento com Deus. Por atitudes, meus queridos irmãos, que às vezes nós achamos que não ofende a Deus, que não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer, tem tudo a ver. Tudo a ver. É, tudo a ver. Bem? Irmãos, Deus abençoe. Antes de eu passar para o meu pastor, eu só quero pedir oração, irmãos, pelo meu concunhado. Os irmãos orem por ele. Ele é casado com uma das irmãs da Lana e da Mara. Ele está passando por
um problema de saúde. E eu peço à igreja que ore por ele, irmãos. Não esqueça, amém? O nome dele, nós tratamos ele por Leco. Né? O nome dele é Carlos Alberto. Os irmãos orem por ele e eu vou ficar grato, amém?